vamos dizer que nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe Rainha, rogai por nós. Pessoal, o tema hoje é a libertação da inveja, né? Nós vamos falar um pouquinho, mas isso aqui não vamos dizer assim, não é direcionado só à inveja, mas sim à nossa vida. Porque nós precisamos entender uma coisa, nem todo mal que acontece na nossa vida é fruto da inveja. A gente precisa entender isto. Nem tudo é inveja, nem tudo é culpa dos outros. Nem tudo é culpa do maligno. Nem tudo é culpa do maligno. Nós precisamos entender muitas coisas, tá? Muitos sofrimentos que vêm na nossa vida são escolhas nossas. São coisas que nós escolhemos. Muitos sofrimentos são batalhas espirituais. Muitos sofrimentos são por causa dos nossos pecados. Nós abrimos brecha. Escolhas que nós fazemos. Escolhas, né? E a inveja, ela é mais devastadora ainda quando nós não nos protegemos debaixo da proteção de Deus. Não colocamos sob a proteção de Deus. Não vivemos uma vida segundo o coração de Deus. Gente, e isso que nós vivemos agora com o anjo da guarda, sabe? A gente precisa aprender a ter esse relacionamento com o anjo da guarda. A fazer essa oração do Santo Anjo do Senhor várias vezes no dia que você tá lavando a louça, lavando a roupa, tá na rua, né? Nós precisamos ter esse contato, conversar com ele. Meu anjo da guarda me ajuda. Meu anjo da guarda, o que eu faço? Nessa situação, como que eu ajo? Olha, meu anjo da guarda, eu estou com medo. Estou inseguro. Estou angustiado. Então nós precisamos aprender a trabalhar com o anjo da guarda. Com a Virgem Maria, com a Nossa Senhora, fazer essa experiência de mãe. Deus é alguém que nos põe no colo. Então hoje, gente, eu quero convidar você a acalmar o seu coração. A tranquilizar o seu coração e colocar a sua vida em Deus. A colocar a sua vida em Deus. A colocar a sua família em Deus. Sabe? Colocar. Os Efésios 6, de 10 a 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplicas por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente com desassombro, como é meu dever. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que lindo, né?
Isso aqui é uma oração, a armadura do cristão, né? É uma oração, a gente pode ler eles todos os dias, né? Porque é uma oração de proteção. São Paulo ele vai dizer nesta carta que o nosso inimigo, gente, ele é espiritual, não é contra homens de carne que nós lutamos. Não é contra homens de carne. São Paulo ele vai dizer que o seu marido não é seu inimigo. Que os seus filhos não são seu inimigo, as pessoas que trabalham com você não são seus inimigos. As pessoas que te perseguem também, por mais que sejam inimigas, não são suas inimigas. Porque é uma ação do demônio por trás de tudo isso. Então, o nosso inimigo ele é espiritual. Então, por isso, para que nós possamos vencê-lo, as nossas armas elas precisam ser espirituais. E é isso que São Paulo vem dizer. Nós precisamos usar armas espirituais para poder vencer, derrotar o inimigo que também é espiritual, que é esperto. É por isso que nós precisamos e por isso que nós temos trabalhado tanto com os anjos, tanto com São Miguel Arcanjo. É o tempo dos anjos agora. É o tempo de São Miguel. Nós não temos noção, gente, de quão precioso é usar esta arma. Hoje nós vamos falar da inveja. Tudo isso que nós estamos falando e que nós vamos falar são orientações para nos guardar e nos proteger da inveja. Não só da inveja, mas de todos os ataques do maligno. De toda ação do mal. E que o Espírito Santo nesta noite ele possa nos ensinar muitas coisas. Que o Espírito Santo possa tirar todas as escamas dos nossos olhos, possa nos dar uma visão espiritual de tudo que nos acontece. Que nós possamos enxergar as coisas. Primeira coisa, gente, nem tudo que nos acontece é o demônio, tá? A gente precisa entender bem isso. A gente tem que pedir o discernimento para Deus, né? Porque tem coisas que são humanas. O que eu estou querendo dizer é que o nosso inimigo ele é espiritual. E o nosso inimigo muitas vezes ele age através das nossas atitudes. O inimigo ele age através das nossas atitudes. E uma coisa que alimenta o inimigo é o pecado. Santo Agostinho ele vai dizer que o demônio é um cão amarrado. Mas um cão amarrado, se você se encostar nele, perto de um cão amarrado, ele tem um raio de ação. Se você encostar nele, ele te morde. E assim, o que nos coloca no campo do inimigo é o pecado. Né? Mas a gente quer falar algumas coisas aí pra gente, algumas orientações pra gente começar a nossa vida, o nosso dia na presença de Deus, sob a guarda de Deus, sob a proteção. Gente, às vezes são coisas simples, são atitudes que muitas vezes muitos aqui já fazem, mas que muitas vezes nós precisamos intensificar mais. Você tem algo para fazer, você sabe que aquilo vai ser que aquele dia você vai sofrer uma batalha, que vai ser, né, um dia difícil, aí que você tem que se revestir mais, você tem que estar preparado. Então a gente tem que ser esperto também, né? Como o inimigo ele é astuto, nós também temos que ter essa esperteza de nos revestir, de nos preparar para a batalha, porque como a gente vai para a guerra vestido com a roupa do corpo? Não vai. Então, da mesma maneira, quando a gente vai, né, como que eu posso dizer, para uma batalha espiritual, quando a gente sabe que vai enfrentar alguma coisa que vai ser difícil, a gente tem que nos armar também. Uma coisa interessante do boxe, quem luta boxe, quem gosta de luta boxe, uma coisa importante é a guarda, né? Ele fala que é não abaixar a guarda, né? O que é? Se você abaixar a guarda, você leva. Se nós não tivermos uma vida de oração e tomarmos alguns cuidados já no levantar, né? A gente já baixa a guarda, a gente já apanha, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Já são orientações. Quando você levanta, quando nós nos levantamos como cristão? Gente, nós temos que começar o dia, iniciar o meu dia, o nosso dia como cristão, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, nós não temos noção de quão poderoso é esse sinal, porque é o sinal da nossa salvação, é o sinal da nossa fé, é o sinal da cruz. Jesus destruiu o mal pela cruz.
Quando nós traçamos o sinal da cruz e invocamos a Santíssima Trindade, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, gente, o mal já tem que cair por terra, porque nós estamos sob a guarda e a proteção de Deus. Então nós temos que já levantar como cristãos, levantar o dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer uma oração. E outra, como que a gente faz o nome do Pai, né, gente? Nossa, o dia que a irmã Zélia falou isso, acho que o Frei Gilson também, eu falei, nossa, que vergonha, porque eu tenho 42 anos e 42 anos dentro da igreja, né? E assim, levanta, entendeu? O que é isso? Então assim, até isso a gente tem que estar atento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Porque como se diz, eu falo de qualquer jeito, então as palavras, elas nem entrou no coração, só saiu da boca, entendeu? Então até isso a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção naquilo que a gente vai fazer. A gente está fazendo com devoção, a gente está fazendo de coração mesmo, né? A palavra de Deus vai dizer, maldito é aquele que faz a obra do Senhor com desleixo, né? De qualquer jeito, né? Maldito é aquele que não faz a obra, não, maldito é aquele que faz, mas faz com desleixo, de qualquer jeito, né? Então, eu acordo como cristão, quais são as palavras, gente? Eu abençoo o meu dia? Gente, o dia que nós levantamos reclamando, lamuriando, nós já entregamos aquele dia para o inimigo. Você pode ter certeza que aquele dia não vai ser bom. Gente, o Padre Léo já dizia, né? Que a lamúria, a reclamação é o louvor encardido. Você já acorda brigando com as pessoas da sua casa, você já acorda xingando as pessoas da sua casa. Ou você já acorda assim, gente, cuidado com as palavras. Você acorda assim, nossa, hoje o dia promete. Hoje o dia vai ser daquele jeito, vai ser o ó. Ou a gente acorda como cristão, já tem uma dificuldade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje o dia promete, o dia vai ser difícil, mas Deus está comigo. O céu está comigo, eu vou rezar, eu vou pedir para que o céu esteja comigo. Fala, Senhor, me guarda nesse dia, me protege de toda inveja, me protege de todo mal. E assim, ó, meu dia, né? Levanta, viverei o meu dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pronto, você está dizendo que você vai viver o seu dia, né? Que o seu dia está sendo entregue, a sua vida está sendo entregue ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha que diferença entre, né? Então, como se diz, tem gente que não sabe fazer nem o sinal da cruz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Tem gente que não sabe nem fazer isso também. Então, assim, gente, é muito importante, é o sinal da nossa fé. Depois, é importantíssimo a gente fazer uma oração ao Espírito Santo. Gente, isso você não vai demorar muito tempo para isso. Fazer orações ao Espírito Santo. Uma oração importantíssima, o Veni Creator, né? Se você não sabe, é difícil para você, pode procurar, pode pesquisar também. Nós vamos colocar depois também na página. Mas se não der, você pode rezar o Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Gente, e deixar que o Espírito Santo te conduza, te direciona, principalmente naquele dia que você tem muitas decisões para você tomar. Então, gente, aí eu vou pedir o Espírito Santo. Diante daquela situação da vida que você vai viver naquele dia, você precisa do Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos ter a sensibilidade em tudo que a gente vai fazer naquele dia. Nós vamos ter a sensibilidade de Deus. Deus vai nos dar uma sensibilidade, nossa, isso não é de Deus. Isso não é para mim. Até mesmo quando alguém está te cutucando, o inimigo está querendo cutucar, fala, nossa, vou sair de perto, vou evitar essa confusão porque o inimigo quer agir aqui. E hoje, você quer ver como que é fácil a gente entrar numa confusão? Uma mensagem no WhatsApp, né? Uma mensagem, você já chega assim, soltando fogo pelas ventas e fala assim, agora eu vou dar aquela resposta. E às vezes, gente, se você não estiver preparado, se você não estiver revestido, né, da presença de Deus, do Espírito Santo, você faz besteira. Aí depois você tem que voltar atrás, você tem que consertar tudo. Agora, se você estiver na presença do Espírito Santo, você vai, na hora, o Espírito Santo vai tocar no seu coração e falar, não, não é para eu responder.
Isso daí é para causar intriga. Então, eu tô fora, né? Então, olha só a diferença. Ah, não, eu vou falar a verdade, eu só falo... Mas qual verdade? A de Deus ou a sua ou a minha verdade? Né? Gente, o Espírito Santo dentro das nossas casas, muitas vezes nós passamos por coisas, eu falo por mim também, porque muitas vezes falta essa sensibilidade ao Espírito Santo, de perguntar se realmente eu estou certo, tão certo, será que eu estou tão certo nisso? De perguntar para o Espírito Santo, olha Espírito Santo, eu tenho certeza que eu estou certo, mas se eu não tiver, me mostra, me revela, mostra onde que eu estou errando. E quantas vezes eu tinha tanta certeza que eu estava certo, gente, o Espírito Santo mostrou que eu estava errado. E a gente fica tão envergonhado porque a gente está lá, na nossa certeza, na nossa razão, né? Na nossa vontade. A minha vontade é a vontade certa, né? E muitas vezes não é. Então é isso, gente. A gente precisa deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo nessa situação. E se você está certo, o Espírito Santo falou, não, está certo. Mas também peça para que o Espírito Santo trabalhe no coração da outra pessoa. Peça humildade, né? Humildade, porque muitas vezes você ir lá falar a verdade naquele momento não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário. Às vezes o seu silêncio, não tem coisa melhor do que quando nós estamos certos, do que nós silenciarmos, né? Faz o silêncio e aguarda, espera o momento certo. Vou falar uma coisa para vocês, nós não mudamos ninguém, nós não mudamos nada. Quem muda é Deus, quem muda é o Espírito Santo. Então nós precisamos pedir, está com dificuldade na educação dos filhos, peça ao Espírito Santo. Até mesmo, gente, para o Espírito Santo mostrar para você em quem você deve confiar. Quem são seus amigos? Quem são essas pessoas invejosas que te perseguem? Que lançam sobre você o olhar de... Às vezes você está confiando em pessoas e você está entregando de bandeja para o seu inimigo. Entregando sua vida. Né? Entregando a sua vida para alguém que você acha que é seu amigo, às vezes até da sua família. Ou Partilhando coisas. Né? E até isso, porque você vai pedir o Espírito Santo, a pessoa afasta de mim as pessoas que não acrescenta na minha vida, afasta de mim aquelas pessoas que vai me jogar lá embaixo. Gente, você não está desfazendo das pessoas, simplesmente é pedindo para que o Espírito Santo afaste aquilo que vai te prejudicar. Só isso. Você não está desejando mal para ela nada, simplesmente que o Espírito Santo afaste aquilo que vai te prejudicar. Ou simplesmente você vai continuar conversando com a pessoa, mas a partir de então você vai ter uma atitude diferente. Você não vai compartilhar com ela mais nada, porque ela não é de confiança. Você não vai desejar o mal para ela, você pode conversar com ela, mas você tem que tomar cuidado naquilo que você fala. É preciso fazer uma oração de proteção. Gente, a gente precisa. Eu já falei da oração de São Patrício, né? A oração de São Patrício é uma oração poderosíssima. 2 minutinhos você faz essa oração. Gente, não usa muito tempo para isso não, né? O estrago que nós recebemos muitas vezes no dia, porque nós não vestimos, é pior. Então, gente, a coraça de São Patrício é uma oração que eu indico para todo mundo, para fazer todos os dias. Ou a própria armadura do cristão, que foi essa passagem que a gente leu. Gente, aquela oração de São Miguel Arcanjo, sabe? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo. Faça essa oração várias vezes no dia. Nós não temos noção. Gente, porque o demônio ele nos ataca dia e noite. E os anjos é aquele que nos protege. Então faça uma oração a São Miguel Arcanjo para que ele possa neutralizar toda a ação do inimigo na sua casa, na sua vida. Porque muitas vezes, gente, o inimigo ele quer destruir a minha casa, a sua família, ele quer tirar os nossos filhos, quer tirar os maridos, quer tirar as esposas, quer destruir a família. Quer colocar um contra o outro. Né? Então os anjos, essas orações a gente precisa, gente. A gente é como o café da manhã. Né? Tem pessoas que fazem assim. Faz o propósito, né? Fala assim, eu só tomo café da manhã se eu fizer minha oração da manhã. Então quer dizer... Reserva lá meia horinha, 20 minutos, faça essas orações, traça o sinal da cruz com devoção, né? Entrega, consagra todo o seu dia a Nossa Senhora, faz a oração do Espírito Santo, faz ou a couraça de São Patrício ou a armadura do cristão. Então, gente, olha, depois vai tomar o café da manhã, você vai tomar o café da manhã até com mais prazer, com mais alegria.
Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, gente. Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, que nós estamos dentro de casa, nós temos tempo para rezar. Gente, é um tempo, a gente precisa de todo mal tirar um bem maior. A gente pode se aproximar de Deus e a nossa vida pode ser mudada, pode ser transformada. Olha, eu vou dar uma dica para vocês, para quem tem o hábito de fazer isso, né? Ao invés da primeira coisa que você fazer, pegar o celular e ver as notícias do dia, se conecta com Deus primeiro. Se reveste da armadura de Deus para que você possa, até mesmo, porque ontem eu falei pro Leandro, eu falei, pelo amor de Deus, desliga esse celular. Porque ele foi pegando o celular falando, ó, fulano morreu, não sei quem, não sei quem tá assim, não sei quem. Não sei quem tá com Covid. Gente, eu falei pra ele, para, chega, eu falei, não dou conta. Eu quase que eu não consegui dormir à noite, porque eu falei, se a gente, né? Então, se a gente não tiver preparado, gente, se a gente não tiver revestido, a gente não aguenta, a gente vai entrando em desespero, a gente entra em colapso. Então, tem gente que a primeira coisa que faz é pegar o celular, ver quem que já mandou mensagem, ou então ver o que aconteceu de ontem para hoje. E não, gente, né? Faça a experiência de falar primeiro com Deus. Aí tem várias orações que a gente pode fazer, alma de Cristo, né? E a gente precisa, a Cristo falou uma coisa, até mesmo alimentar a nossa mente com coisa boa, né, gente? Né? O que eu tenho visto? Eu tenho lido bons livros, sabe? A gente precisa ler coisas, ter leituras espirituais, ler sobre a vida dos santos. Porque tudo que a gente vê, que a gente ouve, fica gravado na nossa mente. E se a gente vê coisa boa, se a gente vê coisa frutuosa, coisas que, sabe, que acrescenta na nossa vida, a gente vai ficar bem. Agora, se a gente vê só desgraça, se a gente vê só fofoca, só coisa ruim, só desgraça, então assim, aí, gente, aí pode ter certeza, você vai ficar agitada, você não vai conseguir parar para rezar, você não consegue diante do Santíssimo parar e fazer uma adoração. Por quê? Você tá cheio de coisas ruins. Então a mente da gente, ela se ocupa com aquilo que a gente oferece para ela. E, gente, eu vou falar uma coisa pra você, e é isso que nos sustenta, e muitas vezes nós temos que tomar cuidado aí em casa, porque essas coisas de vídeo, de live, às vezes a gente não é só uma missão, às vezes alguém pede pra gente, e muita gente tem que tomar cuidado, isso rouba nosso tempo também, tira a gente da presença de Deus, da nossa vida de oração, né? Porque é isso que nos mantém de pé, isso que nos coloca de pé. Gente, isso são graças. Agora eu quero falar pra vocês de graças maiores, né? São graças maiores. A primeira delas é a confissão. Essa que a gente faz, que a gente tem que fazer todos os dias na hora que a gente levanta, até a hora que a gente vai dormir. Agora essas aqui já são, né? Mas até agora, essas a gente tem que fazer todos os dias. Gente, e se a gente ficar vivendo só de live, entenda o que eu tô falando, e a gente não tiver isso aqui, a gente não vai aguentar. Porque isso aqui precisa nos alimentar até a live, né? E aqui é uma orientação que a gente está dando. Claro, a gente reza, a gente faz uma oração, mas a profundidade que você vai atingir mesmo com Deus é na intimidade, né? É você e Deus. É o diálogo seu com Deus. É onde Ele vai falar aquilo que ele quer sobre você, onde você vai falar como está seu coração para Ele, né? Ele vai pedir para você aquilo que ele espera de você e você vai dar a resposta para Ele. Então, gente, é lindo esse relacionamento. Quem nunca viveu essa experiência, faça essa experiência para ver. Outra coisa, então, isso, agora eu quero falar coisas espirituais maiores ainda, gente, que são os sacramentos, né? A palavra de Deus. Eu quero falar sobre um sacramento muito importante, que é a confissão. Se existe uma coisa que nos guarda e nos protege dos ataques do maligno, da inveja, é o sacramento da confissão. Gente, o maior exorcismo contra o demônio é a confissão. E a confissão não é uma questão de gostar, é de obediência, né? Esse dia eu estava falando com meus filhos, né? Você não tem ninguém, não é questão de gostar. Você conhece alguém? Eles falam assim. Você conhece alguém que gosta de confissão? Papai! O Leandro marca a confissão, né? Fala assim, mas de novo? Confessar de novo? Né? Aí ele falou assim, mas eu não gosto de confessar. Mas quem que gosta de confessar? O papai gosta. O papai gosta de confessar, que ele vai confessar todo mês. Mas não é que gosta, gente. É necessário, é preciso, né? E uma das coisas que vai nos ajudar a manter, né, essa presença de Deus, a inveja não encostar na gente, tipo, né, a inveja não ter poder sobre a nossa vida, é isso. É uma das armas, é a confissão.
Catecismo da Igreja Católica vai dizer que não existe nenhuma maior catástrofe no mundo do que o pecado. Todo sofrimento, ele é advindo do pecado. E muitas vezes, gente, a nossa casa, a nossa família está passando por algumas coisas por causa do pecado. Muitas vezes do meu pecado, do pecado do outro, do distanciamento de Deus. Então a confissão, gente, ela lava a nossa alma. Ela expulsa o demônio da nossa alma. Nós não temos noção de quanto é a confissão. Gente, nós não podemos comungar em estado de pecado. Quantas pessoas não já viveu a experiência de entrar pesado no confessionário e sair, parece que com 100 quilos a menos? Quantas pessoas, tenho certeza que vocês aí que estão assistindo já viveram isso. Gente, a confissão, ela lava a nossa alma. Gente, São Paulo ele vai dizer que nós não podemos comungar do corpo e sangue de Cristo em estado de pecado. Né? A Eucaristia ela é essencial para nos ajudar a vencer santo. Quando eu falo pecado, gente, é pecado mortal, pecado grave, contra os 10 mandamentos. Né? Pecado venial, a gente pode comungar com a própria oração da Santa Missa, ela perdoa. Mas a gente precisa... Quanto tempo você não se confessa? Qual é a experiência da confissão? Você sabia que curas físicas muitas vezes vêm pela confissão? Mas não esconda pecado, viu? Não esconda, seja sincero. Não guarda pecado de estimação. Né? Não guarda. E quando você for confessar, fala de você. Que nem a história do padre, do rapaz que foi confessar e começou a falar. Da mulher foi confessar e começou a falar do marido. Aí o padre falou, faz o seguinte, pede para o seu marido marcar um horário comigo aqui, ele vem e confessa. Agora é a sua confissão. E outra coisa, gente, confissão... A gente chega no confessionário e primeiro a gente vai se desculpar com o padre, né? Mas padre, eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Fala todas as virtudes, fala todas as qualidades, né? Que a gente nunca sabe que a gente tem, mas chega lá no confessionário a gente sabe. E vai falar, não, lá não é lugar de contar as virtudes, as qualidades nossas. Lá é lugar de nós colocarmos as nossas misérias. Então a gente tem que colocar mesmo, rasgar o nosso coração e colocar toda a nossa verdade. É podre muitas vezes? Mas é isso que a gente tem que fazer. Como eu falei um dia aqui, né? Jesus ele pede os nossos pecados para ele. Ele pede para a gente entregar os nossos pecados. Às vezes a gente fala assim, nossa Senhor, o que o Senhor quer de mim? A gente fica querendo dar tanta coisa, né? Tanta coisa para Jesus, e às vezes ele está pedindo os nossos pecados que a gente não quer dar. A gente não quer dar, a gente quer ficar ali, ó, guardando ele, alimentando ele. Quem que deu... Ah, mas o padre é pecador que nem eu, né? O padre... Mas, gente, o médico morre que nem a gente morre, que nem tanta gente morre. A gente vai no médico. Quem constituiu o sacerdote foi Jesus, lá tá na palavra de Deus. No Evangelho de São João, no capítulo 20. A quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A igreja tem essa autoridade. Outra coisa, gente, sacramento da Eucaristia. Oh, delícia. Que saudade, né? Sacramento da Eucaristia, isso é algo muito importante. O demônio odeia quem vai à missa diária. Gente, tem pavor. Tem pavor. Ou quem vai na missa mais de uma vez, né? Não só no domingo de preceito, mas que vai 2, 3 vezes na semana, porque às vezes não dá pra gente ir na missa todos os dias, mas o diabo odeia. Você sabe por quê? A missa, gente. A missa ela tem tudo. A missa ela tem todas as proteções que nós precisamos. A missa é oração de libertação, a missa é oração de perdão, é oração de cura, de milagre. Gente, a missa não falta nada. Tem Pentecostes, tem derramamento do Espírito Santo. Nós não temos noção do que é a Eucaristia. Na Igreja Católica existe mais de 2.000 corpos de santos incorruptos, né? Não se corromperam. Ou não corrompeu o corpo inteiro, uma parte do corpo, né? E todos são católicos. Porque a Eucaristia só tem na Igreja Católica. Jesus Cristo vai dizer que aquele que come a minha carne, João 6, e bebe o meu sangue viverá por mim. Nós teremos um novo Cristo. Gente, nós precisamos amar a Eucaristia, nós precisamos adorar a Eucaristia. Nesse tempo de pandemia não tá tendo acesso à Eucaristia, mas nós temos muitos lugares, as igrejas estão abertas, dá para ir, vai no sacrário, faz adoração. Nós não temos noção do que é a Eucaristia.
O diabo vai fazer de tudo para que você não vá na missa. O diabo vai fazer de tudo, vai mandar gente na sua casa, vai te dar dor de cabeça, vai fazer qualquer empecilho para que você não vá à Santa Missa, que você não comungue do corpo e sangue de Cristo. Gente, nós não temos noção, gente, não existe. Gente, quando nós comungamos, não tem inveja que sobrevive, não tem maldição, trabalho, malefício, não sobrevive. Mas quando gente, nós temos que tomar cuidado. A nossa comunhão, ela precisa estar ligada com o sacramento da confissão, né? São Paulo vai dizer. Então nós precisamos estar em comunhão com a confissão. Mas a Eucaristia, ela é alimento para nós, ela nos alimenta, ela alimenta a nossa alma. Gente, você quer receber Jesus? Gente, que amor é esse de um Deus? Se fazer pão para entrar dentro do nosso coração, para entrar dentro da nossa alma, para estar dentro da gente. Gente, na Eucaristia é a hora de você rasgar o seu coração, o seu ser para Jesus. Jesus está dentro de você, Jesus está te tomando, Jesus está te amando. Ele tá nem a união do homem e da mulher, né? Do marido e da mulher, essa é a mesma coisa quando nós comungamos Jesus. Pensa, é muito mais profundo porque Ele está dentro de nós. Então, gente, é o dia que eu consegui entender isso, eu passei a celebrar a missa de maneira diferente, eu passei a celebrar a comunhão de maneira diferente, eu passei a receber Jesus de maneira diferente e ansiar por aquilo. Por quê? Porque você está indo receber, por mais que você tente viver uma intimidade aqui na sua casa, que a gente fala sempre, mas onde você vai experimentar essa intimidade maior, essa união maior, é na Eucaristia, é quando você recebe Ele. Só que, gente, é tão triste. Depois que você começa a ter entendimento disso, que você vai na missa e você vê que a pessoa, ela mal recebe Jesus, ela já está ali conversando com outra, ela já está, né? Gente, não estou falando mal, não estou reparando nada, é uma orientação. Aquele momento é momento de ação de graças, é momento seu e de Jesus. De 10 a 15 minutos, Jesus ele permanece dentro da gente. Ele está ali. Então pensa, Jesus ele está dentro de você e você está ali conversando. Ele tá, né? Eu estou aqui batendo papo, eu estou, né, conversando, reparando, fazendo qualquer coisa. Não, é um momento de você viver intimidade. Então, gente, nossa, quantas vezes eu já pedi perdão para o Senhor, de quantas missas eu participei mal, de quantas comunhão eu fiz errada. Sabe, sempre eu falo para Ele, Senhor, eu quero reparar todas as missas, todas as comunhões que eu fiz errada. Porque quanto, né, Santa Faustina fala, né, que Jesus ele fala para ela o quanto que dói o coração dele. Ter que, quando ele vê que uma pessoa vai para a fila da comunhão em pecado, quando ela vai receber ele de pouco caso, de má vontade, sem saber nem o que está fazendo. Como que custa para Jesus isso, gente? Como que dói o coração dele? Nós precisamos ter noção que Ele é Jesus. Você sabe o que acontece esses roubos em sacrários? E vem quando a gente vem falando desses roubos em sacrários, muitos roubam só para roubar o ouro que tem dos cálices, essas coisas, mas tem muitos que entram para roubar, são satanistas, né? Eles entram para roubar, para blasfemar, para fazer defecar em cima da hóstia consagrada, porque eles têm noção de que é Jesus Cristo Eucarístico. Sabe, gente, nós não temos noção do que é Eucaristia. Quando nós temos uma vida eucarística, uma vida de santa missa, de adoração, gente, nenhum mal nos resiste. A pessoa é eucarística, gente, a pessoa é eucarística, o mal se curva diante dela. Quando Jesus fala, aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, viverá por mim, é um novo Cristo. Faça a experiência da Eucaristia, faça a experiência da adoração, faça a experiência do corpo e sangue de Cristo. E todo mal na sua vida vai cair. Todo mal na sua vida vai cair. Porque você está diante daquele que é o vencedor. Diante de um Deus que ama e se fez pão. E, gente, às vezes a gente quer fazer 1 milhão de coisas no dia. A gente planeja de fazer, né? Eu quero ouvir todas as pregações, eu quero ouvir todas as lives, eu quero ouvir tudo. Gente, e é tão simples. Vocês viram como é simples? Para a gente poder se revestir da armadura de Deus, para a gente se revestir da graça de Deus, para a gente estar bem no nosso dia, não é muita coisa, gente.
E durante todo o nosso dia, vai fazendo louvor a Deus, vai agradecendo a Deus pela sua vida, vai abençoando a mulher, vai abençoando o seu serviço que vai fazendo, abençoando a comida que está cozinhando, abençoando a cama dos filhos que está arrumando, vai abençoando as roupas, vai abençoando, o marido vai abençoando o trabalho, ou aqueles que trabalham fora, vai abençoando, né? Você entra num ônibus para ir trabalhar, vai abençoando as pessoas que estão dentro do ônibus. Senhor, eu abençoo. Eu peço uma bênção sobre cada um que está dentro desse ônibus, que o Senhor possa abençoar cada um. Gente, eu tô arrepiando, por quê? A gente não tem dimensão do que é quando a gente fala um Deus abençoe. Um Deus abençoe. Sabe, vamos mudar o nosso palavreado, vamos mudar as nossas palavras. Ao invés da gente reclamar, da gente reparar, da gente julgar, da gente condenar, vamos abençoar. E a gente vai ver como que a nossa vida vai ser transformada. Eu falo isso, gente, porque eu vivi muito isso na minha vida. Eu era uma pessoa que Deus me perdoe. Eu não sei como que as pessoas suportavam ficar perto de mim, que eu só reclamava. Nada era bom pra mim. Tudo era pra... Entendeu? Gente, era triste demais a minha vida, era triste. O Leandro falava pra mim assim, Deus que me livre. Como é que você falava? Ai, nem lembro, faz tanto tempo. Você com essas palavras suas, você vai arrastar a gente pra trás. Nossa, aquilo me dava um... Nossa, eu queria matar ele, porque eu falava assim, onde já se viu? Ele não sabe o que eu tô passando. Ele não sabe tudo que eu carrego na minha vida pra ele ficar falando desse jeito. Aí um dia eu fui ler um livro, A Poder em Suas Palavras. Gente do céu. E aí a gente vê como que a palavra tem poder na nossa vida. Nada do que a gente fala fica ao léu, nada. Tudo que a gente fala, se a gente fala coisa boa, aquilo vai voltar em bênçãos pra gente. Se a gente fala mal, aquilo vai voltar em maldição pra gente. Muitas vezes a gente pensa que os outros estão com inveja da gente, que as pessoas estão desejando mal pra gente, mas às vezes o maior vilão da nossa vida, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Porque a gente não sabe abençoar nada. A gente não sabe, como que eu posso dizer, tudo que a gente vai fazer, a gente já proclama maldição antes. Ah, eu não vou engravidar não, porque eu vou ter uma gravidez complicada. Ô, gente. Pais, abençoa os seus filhos. Ontem eu vi uma coisa tão bonita, eu estava conversando com a Thaís, ela disse que ela estava lendo um livro, né? E ela falando da importância da bênção do pai. A importância da bênção do pai, que o mundo vive do jeito que está hoje por falta dos pais abençoar os filhos. Gente, olha que coisa séria. Nós vamos ser cobrados disso, gente. Quando a gente abençoa, gente, não existe inveja, não existe maldição. Quando a gente adora a Eucaristia, Deus vai restituir a nossa casa, a nossa família. É tempo de nós voltarmos à Eucaristia. Feche os seus olhos para a gente terminar esse momento de oração agora. Nós vamos pedir que o Espírito Santo ele possa selar, guardar tudo isso no nosso coração. Que o Espírito, gente, que nós tenhamos uma intimidade com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai nos mostrando, revelando e mostrando o caminho que cada um de nós temos que seguir. Deixa o Espírito Santo nos conduzir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Só uma coisinha que eu senti no meu coração de falar. Às vezes uma enfermidade, viu? A gente tem uma enfermidade, a gente fica lamuriando, reclamando. Se tem uma coisa que eu aprendi, gente, é não reclamar quando eu tenho dor. Eu não reclamo. Eu tô lá, eu tô me contorcendo. Mas, gente, como é diferente. Sabe, ao invés da gente reclamar, oferece aquela dor pela conversão de alguém, pela salvação de alguém. Né? Pela vida de pecado que a gente teve, antes da gente conhecer a Deus, oferece em reparação, fala assim, essa dor oferece em reparação de tudo aquilo que eu fiz de errado na minha vida. Gente, olha, essa receita de hoje, pode ter certeza,
Compartilha, viu? Compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisava ouvir isso hoje, né? E compartilha, não tenha medo, compartilhe. Eu vou desafiar também, como o Leandro falou de manhã, compartilhe pelo menos para cada 5 pessoas. Cada um que está assistindo essa live, compartilha pelo menos para 5 pessoas. E você vai ver como que as pessoas ao seu redor vai ser diferente a partir de hoje. Amém? Nós estamos do lado do vencedor. Estivemos Unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.